Está participando, mais ou menos. Quando começar a gravar, vocês me avisam, né? Já começou. Já começou? Aqui para mim ainda não. Que coisa, hein? Como não começou a gravar aqui para mim ainda, a gente vai falando. Ó, a Evelyn apareceu. Helena, Arthur, Sofia, Kian, Fabio, Bernardo. São aqueles que abrem a webcam geralmente. Os outros sabem que tem que abrir, mas fica se enrolando. Né? Pedro Blom tem, Pedro Santana tem, Henrique tem, Dani tem, Edu tem. E tem mais. Ana Clara Salimem tem webcam e estão se enrolando, ou me enrolando. Ué, eu tô aqui, tá ligado? Eu tô aqui, André. Não é pra mim, não tá? Minha câmera tá ligada? Certeza, tá parecendo Bob Esponja pra mim. Agora o Henrique apareceu. Acredito que pra mim não começou a gravar ainda. Eu já sei que começa a gravar quando aparece pra vocês. O Pedro do sexto ano me avisou. Ele foi assistir um vídeo e eu fiquei esperando, apareceu gravando e já estava gravando. Bom, de qualquer forma, na aula passada, o que a gente fez mesmo? Quem A lembra? gente começou a falar sobre. O que a gente fez na aula passada? A gente falou A sobre gente a leu a América. carta de Pedro Vaz de Caminha. A gente corrigiu a prova, não Corrigiu a prova. Isso, a gente corrigiu a prova de América Espanhola. E daí a gente começou a falar da chegada dos portugueses no Brasil, da Carta do Pero Vaz de Caminha. Eu passei um trabalho para vocês, que vocês em grupos ou individualmente, pode ser até trios, né? Trios, duplas ou individualmente, vocês têm que pesquisar a Carta do Pero Vaz de Caminha, pegar recortes que seja possível fazer uma relação com o presente. Né? Por exemplo, deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus, cadê o livro de vocês? Aqui. Por exemplo, aqui no livro de vocês tem um recorte que diz assim: a feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Inclusive, Ele caiu? Yes.
Ele acabou de me mandar mensagem perguntando se travou. Tô conversando com ele, tá? Ele disse que tá voltando. Pronto, voltei. Vocês estão aí? Sim! Todos vivos? Caiu, fui eu, né? Olha lá. Vocês podiam abrir a webcam, né? Não tem ninguém agora. Abrindo. Ah, beleza. Tá todo mundo com a câmera aberta. Não, para mim não aparece todos. Mas que bom ver alguns alunos. E uns que eu não vejo há tempo. Eu estava falando da carta do Pedro Vaz de Caminho do Trabalho, né? Ó, caí, despenquei, na verdade. Então, no Brasil hoje, as pessoas são assim, a feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons narizes. As pessoas são só assim. Na verdade, hoje tem de tudo quanto é possibilidade, né, gente? Branco, loiro, branco, moreno, negro, avermelhado, tem tanto no Brasil, um mosaico de cores e formas. Então, a relação com o presente é essa, ó. Então, vai ler, gravar o áudio falando isso, fazer uma imagem do passado e uma imagem do presente. Então, o Brasil era desse jeito e como está o Brasil hoje. Pode fazer uma crítica, inclusive, né? Pode, por exemplo, quando fala da paisagem, é muita terra, não sei o quê, né? Pode mostrar uma destruição, as queimadas da Amazônia, pode mostrar outras coisas e aproveitar o vídeo para fazer uma crítica à situação do Brasil contemporâneo. Então, vocês vão usar a carta do Pero Vaz de Caminha para falar do Brasil contemporâneo. Não é para falar, não é só para falar de crédito. Oi? É para fazer um vídeo. É para fazer um vídeo com áudio e imagens. O áudio de vocês lendo e as imagens que vocês escolheram para fazer a relação entre passado e presente. Então, assim, escolham, sei lá, 6 recortes, 8 recortes da carta do Pedro Vaz de Caminha, recortes que sejam possíveis de fazer a relação do passado e presente, porque tem passagens que não dá para fazer essa relação. Né? Em que fala do povo, em que fala da aldeia, em que fala dos índios, em que fala da mata, em que fala do mar, das águas. Bom, escolham lá os recortes, vocês vão ter que ler a carta do Pedro Vaz de Caminha. Tem versões mais contemporâneas, né, que não são com a linguagem da época, porque a linguagem da época é muito difícil para entender. Principalmente para nós. A gente só achou carta tipo de Portugal, de português de Portugal, não Brasil. Mas então eu mando para vocês. Inclusive, aquela que eu usei na aula passada era o português do Brasil, não o português de Portugal. Mas tem coisas que, por exemplo, é uma questão de época, tá? É uma linguagem de época. Usa muito pronome oblíquo. Vocês já aprenderam o pronome oblíquo? André, a gente pode. Quem tem, tipo, parente fora, pode pedir para que seu parente ler para ficar uma coisa mais. Pode. O trabalho é de vocês. Tá? Alguém tem que ler e vocês. Na verdade, onde é que eu tirei isso? Eu tirei isso de uma propaganda que uma vez o Banco do Brasil fez, lindíssima, inclusive, que era com a carta do Pedro Vaz de Caminha, falando do Brasil. O grupo é até quantas pessoas? Até 3 pessoas. Tá. Um sozinho, para quem não pode se. Não precisa se juntar, né, gente? Aliás, em época de pandemia nem pode. Vocês, à distância, pode ir, alguém do grupo edita, né? Alguém do grupo que tenha mais habilidade para isso edita. Se alguém está fazendo sozinho, mas não sabe como editar, pede ajuda para alguém da sala, que possa ajudar. O Andrei tinha perguntado na aula passada, né, como é que ia fazer isso. Andrei, pergunta para a turma. Alguém pode me ajudar? Que programa que eu uso? Para fazer o trabalho. Ele vai ficar para o final do mês de setembro, já é terceiro trimestre. Ok? É o primeiro trabalho do terceiro trimestre. Então, depois eu marco o prazo para vocês. Certo? Com relação ao trabalho, alguma dúvida? Sem dúvidas.
É pra quando? Só uma dúvida que... Pode falar, pode falar. Não, eu pro perguntei final de qual é o setembro. prazo do trabalho. É final de setembro. Hoje é dia 4. É para a última semana de setembro. Tá? Ali a minha dúvida é, tipo, em vez de fazer, tipo, um vídeo, a gente pode apresentar na aula, tipo, a gente falando no PowerPoint, daí mostrando, daí bota, tipo, um áudio, assim, no fundo, como se fosse uma apresentação? Não, é um vídeo. É um Tá. vídeo com imagens que tu vais fazer, pegar da internet, né? Comparando passado e presente, e o áudio, enquanto vai lendo ali, são pardos, um tanto avermelhados, vai estar mostrando uma imagem sobre isso e comparando com o presente. Tá bom. Bom, você pode, inclusive, no começo falar, né? Carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, Dom Manuel, em 1500, a chegada dos portugueses ao Brasil. E daí começa a ler a carta. E daí, na medida que vai lendo a carta, vai buscando imagens que façam essa referência passado, presente. Tá? Assim que entrou na sala de aula, acho que ela queria conversar com vocês. Oi, Cíntia, tá aí? Oi, André. Eu entrei para dar uma ajuda de novo para a Isabela, mas ela acabou entrando super bem agora, ela não estava conseguindo entrar. Ela já tinha entrado. Hã? Ela já tinha entrado e caiu. E daí ela não estava conseguindo entrar, e agora eu nem precisei autorizar, ela conseguiu entrar. Eu acho que é bem problema da internet dela, né? Então, isso acontece, Isabela, eu sei que tu estás em sala. Oi? Depois que autoriza, eles conseguem voltar. Conseguem voltar, Então, Isabela, é quando é problema da tua internet, tá vendo? Mas eu queria, sim, falar com vocês a respeito daquela situação de ontem na aula de espanhol. O quadro hoje, quando eu entro na sala, ele é muito diferente da sala que estava ontem em espanhol. E daí, eu pedi para ser na aula do André, para vir conversar com vocês, porque o André fez uma mesma experiência que a professora fez, de um jeito diferente, que ele vai contar um pouquinho, com o 9º ano. A professora ontem ficou um tempo com câmera desligada, e alguns de vocês ficaram muito irritados com a câmera desligada dela. E acharam que, pelo fato dela estar com câmera desligada, vocês não teriam que cumprir com a regra de estar com câmera desligada, como vocês estão cumprindo agora. E daí virou uma coisa, essa situação. Então, eu queria que o André contasse um pouquinho como é o sentimento dos professores e o que tu fizeste no 9º ano, que foi semelhante, de um outro jeito, o que a Liane fez na aula de ontem. Eu acho que já faz 3 semanas, eu acho, uma aula com o 9º ano em que nenhum aluno abriu a webcam, pedi para que abrisse, eles não abriram. Eu virei para o lado, assim, virei para cá. E fiquei dando aula desse jeito, assim, conversando, falando. Era a Segunda Guerra Mundial, eu acho. E dei aula da Segunda Guerra Mundial olhando para o lado. Né? E até que a turma, chegou uma hora que a turma se incomodou com aquilo. Né? Porque eu não estava olhando para eles. Eu estava olhando para lá, e eles não me ouviam, tá? Porque daí também o som vai para lá. E eles estavam incomodados com aquela situação. Daí eu falei para eles, olha, a mesma incomodação que vocês têm quando o professor olha para o lado e dá aula olhando para um outro lugar, eu tenho a olhar para um monte de bolinha, que é o que aparece para mim. Parece que eu estou falando com ninguém. Deixa de ser humano o negócio. Ainda que tenha tecnologia, que a gente tenha que usar a tecnologia para ter essa aula, a gente pode humanizar isso, vocês aparecendo. Então fica muito estranho dar aula para alguém que a gente não consegue ver. Por exemplo, quando eu estou vendo vocês, e hoje estão todos, estou bem feliz que estão quase todos com a webcam aberta, alunos que nunca abriram, por exemplo, tem hoje, abriu a webcam, fico bem feliz por isso. É melhor, eu consigo ver quem está prestando atenção, como está, se está anotando, se não está anotando, né? Eu consigo chamar para conversar, eu lembro do aluno para dizer, fulano, quem sabe tal coisa.
Porque quando é um monte de bolinha, é um monte de bolinha só. Vocês gostariam de ser tratados como um número, por exemplo? Se fosse uma escola gigante, vocês fossem um número. Seria legal? Não, né? Ninguém quer ser tratado como um número, como às vezes fazem. Uma matrícula. Não, a gente conhece vocês, a gente sabe quem são vocês. E vocês se conhecem. Ah, meu cabelo não está na melhor forma. Não fiz não sei o quê. Gente, ninguém está na melhor forma nessa época. Eu discordo, André. Eu discordo, porque eu estou vendo todos eles aqui, eeles estão muito lindinhos. Dá uma saudade de todo mundo. Também acho ótimo, assim, poder ver eles. Mas eles ficam adolescentes muito, né? Aham. Tá, então, Evelyn, eu vi o que tu escreveu ali, que vocês combinaram, e a gente sabe que vocês combinaram em função também do que vocês fizeram com a Cecília, e a Cecília até contou depois que achou que tivesse acontecido com a Liane, a mesma coisa, e acho que a Helena fez uma tentativa, a Liane disse, a Helena até fez uma tentativa de que todos abrissem a câmera. Você tá mutada. Oh! Haha. Não, não É que eu tô mutada. não estou mutada mesmo. Eu estou mutada em outra sala que eu estou avisando. Não estou mutada. Estão escutando? Estamos. Façam um ok. E até entendo que vocês possam ter combinado para fazer a mesma surpresa para o André. Mas é possível se ter uma aula dessa forma, tá? Como vocês estão tendo hoje, mesmo combinando. Como? Quem é que está falando? A Isabela falou que estava caindo. Ok. E daí, isso é muito bom. Na verdade, é outra aula que eles estão falando numa outra aula que eles estão em prova. Não é ninguém aqui dessa aula. Ok? Então, eu fiquei muito feliz, espero que vocês tenham entendido. E acho que a câmera, assim como vocês estão agora, é o jeito de assistir às aulas. João Gabriel, muito feliz, porque na outra tu não estavas aberto, né? Na aula de educação física. E agora eu te vi. Quem é a professora de geografia? A gente fez isso na aula de geografia também. Ah, que legal. Eu acho que vocês podem manter as aulas. Fala, André. É um bom pacto esse, né? É um bom acordo. Já que tem que aparecer, vão aparecer todos. É bem esse mesmo. Olha, que legal, que legal. Adorei a ideia de vocês. É porque também quando vocês estão de dois parabéns. ligados, fica meio chato. Aí quando tá todo mundo... Muito. Mas aí quando o professor tá Muito. ligado, não faz sentido a gente ligar a nossa, porque aí tu vai estar escutando um podcast. Ô, Helena, assim como o André virou a cadeira, ela resolveu não ligar a câmera naquele dia. Tá? E ela tinha me dito que ia fazer isso porque ela estava ficando muito irritada com as bolinhas e ela pedia e vocês não faziam o que ela pedia. Ponto. Ok? Então, vocês fazendo desse jeito, vai ficar muito legal. Eu estou indo lá para a sala de prova que tem criança querendo entrar, que caiu e não está conseguindo, tá bom? Foi muito bom ver vocês, gente. Amei. Beijos. Bom fim de semana. Valeu, Cíntia. Tchau, tchau. Gente, então, como estava falando, com relação ao trabalho, está tudo certo? Alguma dúvida? Deu? Então tá. Fica lá para o final de setembro, já terceiro trimestre. Caprichem. Vocês são bons nisso, em editar vídeo, em pegar imagens, mexer em imagem. Né? Vocês são melhores nisso do que a gente, inclusive. Eu não sei fazer essas coisas. Oi. Eu queria saber o que é para fazer. Brincadeira. Eu estava indo. Final de setembro tem uma data um pouco, tipo, mais certa, mais específica? Calma, elementos. O que é isso? Ah, tá. Calendário. Setembro. Último dia de setembro. Dia 30 de setembro. Aê, pode ser. Na quarta-feira. Dia 30 de setembro é o prazo para entregar o trabalho. Gente, não deixem para fazer na semana de entrega, ok? Porque daí para editar, para gravar a voz,
na hora de gravar, lê errado, tem que gravar de novo. Só a gravação já vai dar uma demanda de trabalho. Né? Pode pedir para o pai ajudar, para a mãe ajudar, pode pedir para a avó ajudar, pode pedir para outra pessoa ajudar. É um trabalho que os adultos podem ajudar, ok? Coloque os pais para ajudar. Olha que legal. Né? Incluam os pais nesse trabalho. Pode fazer a dupla, eu e minha mãe. Eu não tenho mãe, né? Mas eu e meu pai. Ia fazer uma dupla, eu e meu pai. Que não ia nem enxergar a carta pelo baixo do caminho, coitado. Muito bem. Bom, agora, eu e Deus, quem sabe vai seguir o 10, né? Vai com Deus. A gente estava falando sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil, e a gente viu um mapa na aula passada, tá, me lembrei. A gente viu um mapa, era um desenho, na verdade, né, que mostrava a chegada dos portugueses, os indígenas cortando o pau-brasil e trazendo até o litoral, né, faziam todo o trabalho para os portugueses, em troca de coisas como taça, faca, canivete, umas coisas que para os indígenas tinham valor, que para os portugueses era um valor muito insignificante. Mas para os indígenas era uma coisa nova, especialmente porque os indígenas do Brasil não conheciam metalurgia. Nenhum indígena no Brasil conhecia metalurgia. Tá? Eles faziam cerâmica, armas de pedra, mas não faziam armas de metal ainda. Eles ainda eram neolíticos. Tá? Ainda não tinham chegado na idade dos metais. Então, para eles, era uma coisa meio mágica, inclusive, né? Roupa, espelho. Imagina se olhar no espelho. Eles só se viam na lagoa, e poder se olhar no espelho tinha um valor meio mágico. Então, isso estimulava os indígenas a procurarem no pau-brasil. Vale lembrar que, não sei se vocês já viram essa informação em algum lugar, pau-brasil não é uma árvore específica do Brasil. Já tinha no Oriente o pau-brasil. Eles já conheciam o pau-brasil. E eles já extraíam o corante vermelho do pau-brasil. Nem é uma árvore muito grande, tá, gente? Não é uma árvore daquela gigante, tipo um guarapuvu. Guarapuvu, que é uma árvore gigante, né? Um tronco grandão, assim. Não. O pau-brasil nem é tão grande assim. Tá? Mas eles já conheciam uma espécie parecida no Oriente. Quando eles chegaram aqui, eles viram que não tem ouro e prata. Diferente dos espanhóis, que deram de cara com o ouro e a prata. Quando os portugueses chegaram, não tinham o ouro e a prata. Bom, tem um monte de terra, um monte de mato, essa gente vermelha, mas, opa, no meio desse mato tem o pau-brasil. Vamos, então, explorar o pau-brasil. Virou estanco régio, a exploração do pau-brasil era estanco régio. Isso quer dizer que era direito do rei. Tá? E para conseguir uma autorização para explorar o pau-brasil, tinha que pedir para o rei. O rei autorizava o fulano a explorar o pau-brasil, em troca recebia o imposto da venda daquele produto. E daí aqui os portugueses faziam o seguinte, eles trocavam com os indígenas, faziam o escambo, os indígenas iam para a mata, cortavam, transportavam, embarcavam, e lá na Europa, os troncos eram transformados, era tirado do tronco do pau-brasil, um corante vermelho. Aqui no Brasil também fazia depois, tá? Eles extraíam um corante vermelho, por isso pau-brasil, de brasa, né? Um corante vermelho que era usado para tingir tecido. Vale lembrar, para os alunos que são atentos e conseguem encaixar um conteúdo no outro, que na Europa, eles estão vivendo o renascimento cultural. A volta da razão, o renascimento, a burguesia que enriqueceu. E daí, usar um corante vermelho na Europa era mais ou menos usar um camaro amarelo hoje em dia. Usar uma roupa vermelha na Europa era usar uma bolsa da Louis Vuitton, hoje em dia. Era só gente muito rica usava o vermelho, porque era caro. Imagina extrair o corante de um outro continente agora. Então, era muito valioso, quem usava. Tanto que o Papa, por exemplo, se vocês prestarem atenção, a roupa típica do Papa é vermelha. Esse Papa especificamente não usa, porque ele escolheu usar o nome de Francisco, que é pobre, né? Francisco era um franciscano, era um padre pobre, que ficava pregando no interior. Então, por isso que o nome dele é Francisco, para dar uma ideia de
menos riqueza, assim, né? O Papa escolhe o nome dele? Papa? O padre, isso, ele que escolhe. E quando ele escolhe o nome, Helena, ele está querendo escolher uma característica. Por exemplo, o Papa Bento, o anterior a esse, Bento XVI, quando ele escolheu esse nome, o nome dele não é Bento. Tá? Quando ele escolheu esse nome, ele quis dizer que ele era mais conservador. Não vai discutir preservativo, não vai discutir divórcio, não vai discutir sexo antes do casamento. Ele era um papa conservador. Ele não discute nada disso na igreja. Não pode, ponto. Sexo é para procriação, não é para prazer, não pode usar preservativo, não pode casar, divorciar, aliás, né? Não aceita o divórcio. O Papa João Paulo anterior, quando ele escolheu João Paulo, que era segundo, já é um Papa mais conciliador. Ele é um Papa que está a discutir algumas coisas. Esse, quando escolheu Francisco, e ele não tem o primeiro, né? Porque o primeiro nunca tem primeiro. Mas ele é o primeiro Francisco. O primeiro Papa a se chamar Francisco. Ele quis dizer que ele era mais humilde. Alguém escolheu ali, ó. Tanto que ele não usa o traje de vermelho. A roupa dele é toda branca. Pode prestar atenção. Quando ele aparece com a roupa toda branca. Ele não usa... Eles usavam roupa toda branca. Papa. Oi? Achei que todos os papas usassem roupa branca. Não. Os papas usam uma roupa vermelha. Justamente porque essa é uma tradição medieval, é uma tradição antiga, a escolha do papa. Os bispos, quando o papa morre, ou quando o papa sai, o Bento XVI saiu, né? Ele não era muito querido, assim, não gostava muito dele. Os católicos. Então, ele que saiu. A gente não era nascido quando trocaram o Papa, por isso que a gente não sabe, né? Pois é. Então, sabe como é que funciona, Evelyn? Quando o Papa morre, ou num caso como esse saiu, os bispos do mundo se reúnem em Roma. Tem vários bispos que se reúnem numa reunião chamada conclave. Eles ficam vários dias trancados no Vaticano. Eles se reúnem, fazem votação, discutem, porque ali eles vão decidir, por exemplo, se o próximo Papa vai ser um Papa mais radical, mais conservador, vai ser mais humilde, vai discutir algumas coisas como casamento, como filho fora do casamento, como batizar criança só de mãe solteira, se ele vai aceitar isso ou não. Ali eles vão discutir isso. E daí surgem os nomes dos mais cotados. Daí tem uma votação. Todo final do dia tem uma votação. Se acaba o dia e eles não decidem, sai uma fumaça escura numa chaminé. Tá todo mundo esperando a escolha do Papa, tá? É um fenômeno, assim, especialmente na Itália. Quando aconteceu da última vez? Oi? Quando aconteceu da última vez? Como aconteceu da última vez? Não, quando? Quando? Já deve fazer uns 10 anos esse Papa deve estar no poder. Deve estar uns 10 anos, mais ou menos. E daí, se no final do dia eles não escolheram, sai uma fumaça escura. Então, todo mundo sabe que o conclave não escolheu o Papa. Se no final do dia sai uma fumaça branca, pronto, escolheram o Papa. Tem até uma frase, habemus Papa. Temos Papa, em latim. A fumacinha branca anuncia. Daí o Papa é todo trajado, eles botam a roupa, tem um sapato específico, o Papa, tem um anel específico, tem uma roupa específica, um chapéu específico. Os bispos usam um tipo de chapéu, eles usam outro, o Papa usa outro. Esse Papa disse, eu não quero nada disso, eu quero uma roupa branca, porque eu vou ser Francisco. Francisco, franciscanos, os monges franciscanos existem, né? Eles são aqueles mais simples, usam aquela roupa marronzinha, só amarrado com uma cordinha, sabe? Já viram? Os monges franciscanos, eles usam só uma roupa marrom, tipo um vestido marrom, amarrado com uma corda, e uma sandalinha bem simples, tanto que a sandália é franciscana. Assim, arrastando aquela sandalinha, porque eles são os padres mais... No filme do Lutero, ele tá assim. Isso, é mesmo. Aqueles são franciscanos. E na série Vikings, o padre lá que eles pegam também tá assim. Também tá assim. Esses franciscanos, eles são menos apegados ao dinheiro da igreja, assim, tá? Eles pregam mais nas aldeias, são mais simples. Então, quando o Papa escolheu nomes,
Francisco, ele estava querendo dar essa ideia, que ele ia ser um papa mais simples, que ele ia fazer uma reforma na igreja, inclusive, que é cheia de corrupção, né? Ele está fazendo uma reforma na igreja, no Vaticano. Ele, por exemplo, está punindo os padres que são acusados de pedofilia, que não é só na igreja católica, a gente sabe disso, né? Mas quando é na igreja católica, vira uma coisa muito grande, porque não se espera isso de um padre, né? Aliás, não se espera isso de ninguém, mas dentro da igreja isso fica muito grande. Então, ele está punindo. Geralmente, o anterior, por exemplo, escondia. O padre era acusado, ele escondia esse padre. Mandava para uma outra igreja. Esse papa, não. Bom, nem sei por que a gente começou a falar do papa, na verdade. Alguém lembra? Eu levava uma roupa vermelha que começa ao Brasil. Boa, Helena. Ó, juntem uma coisa com a outra. Tudo acontece na mesma época. Renascimento comercial e o enriquecimento da burguesia. Renascimento cultural, o uso da razão, a arte passa a usar vermelho, as pessoas passam a usar vermelho, como símbolo de riqueza. O renascimento comercial, navegação e a chegada no Brasil. É tudo na mesma época. E daí aqui os portugueses vão explorar, então, o pau-brasil. Já que eles não acharam o ouro, nem a prata, eles vão explorar o pau-brasil. O pau-brasil é basicamente uma árvore da Mata Atlântica, gente. Tá? Ela não tem para o interior do Brasil, não tem na Amazônia, não tem no Cerrado, não tem só no litoral, na Mata Atlântica. Vocês já estudaram isso em geografia? Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, já, né? Eu lembro da Irene falar disso. Então, o pau-brasil é uma árvore específica da Mata Atlântica, e a extração do pau-brasil, ela é predatória. O que quer dizer isso? Que eles só tiram. Eles não plantam. É diferente da cana, por exemplo, né? A cana eles plantavam, colhiam, plantavam, colhiam, plantavam, colhiam. No caso do pau-brasil, é só tira, não planta nova. Tá? A tal ponto que quase entrou em extinção o pau-brasil. Aqui na Mata Atlântica. Por conta da extração do pau-brasil, que vem desde lá do Nordeste até mais ou menos do Rio de Janeiro, eles extraíam o pau-brasil. E daí, a única riqueza que tinha aqui, eles achavam, né? A única riqueza que tinha aqui era o pau-brasil. Beleza, vamos explorar o pau-brasil. Eles não deram muita bola para o Brasil, sabe por quê, Pedro Blom? Vamos explorar o pau-brasil, que é o que tem. Depois a gente vê o que tem nessa história aí, nesse lugar. Porque era muito mais lucrativo fazer comércio com a Índia. O único país que tinha chego na Índia foi Portugal. Achou o caminho para as Índias, né? Contornou a África, lá o Vasco da Gama, contornou lá embaixo. Ó, o Vasco da Gama lá, o time. Contornou lá embaixo e chegou até Calicut, na Índia. Portugal conseguiu chegar na fonte das especiarias. Então, Portugal ganhou muito dinheiro do comércio com as especiarias. E daí o Brasil ficou ali meio que stand-by. Vai extraindo lá o pau-brasil, deixa ali o Brasil em stand-by, daqui a pouco a gente vê o que faz com o Brasil. Porque é muito mais lucrativo fazer comércio com a Índia do que ficar procurando ouro e prata no Brasil. A gente nem achou, vai que nem tem. Não perder tempo com o Brasil. Então, calma. Deixa lá o Brasil, depois a gente vê o que a gente faz com ele. Enquanto isso, a gente vai fazendo comércio com as Índias, que é muito mais lucrativo. A Espanha desistiu, né? Porque chegou na América e encontrou o ouro e a prata. Os outros países não estão formados ainda, estão se formando. Portugal vai controlar o comércio das especiarias por um outro caminho que não era o Mediterrâneo. E vai lucrar muito dinheiro com isso. Então, nesse começo, agora, o Brasil vai ficar meio que assim. É stand-by a palavra que vocês usam? Acho que é, né? Tem uma palavra mais nova para isso? Não, Helena? A Helena que de vez em quando vem com as palavras que eu digo, oi, o que é isso? As gírias de vocês aí. Às vezes, quando é, tipo, pra ficar relaxado, eu falo pra minha mãe que tá suede. Suede? Vocês inventam umas coisas. Mas stand-by é tipo. Suede. Suede. Deixa parado ali, né? A gente, pelo menos, usava essa expressão nesse sentido. Deixa em stand-by, deixa parado, e depois eu vejo o que eu faço com aquilo.
O que é? Qual é a tradução de stand-by? Esperar. Bom, acho que é nesse sentido. Espera. Então, o Brasil ficou ali, espera. Já vejo o que eu faço contigo. Por enquanto, eu vou explorar as Índias, que são muito mais lucrativas por causa das especiarias. E enquanto vai explorando as Índias, o rei deu autorização para que algumas pessoas explorassem o pau-brasil, usando o escambo para isso. O escambo, essa troca com o indígena, né? Esse período, galera, para a gente fechar nossa aula, preste atenção aqui. Esse período da chegada dos portugueses, a chegada aqui nesse campo, chegada, 1500, até 1530, 1532, na verdade, esse primeiro período, só 32 anos, é chamado de Brasil pré-colonial. Pré, vocês sabem o que é antes. Pré-história, pré-escola, pré-conselho, pré-conceito, pré-antes. Brasil pré-colonial é porque é antes de colonizar. Antes do rei se preocupar em colonizar, em ocupar, povoar o Brasil. Quem é que vai querer ir para lá, para aquele meio do mato, gente? Vamos lá, quem? Quem quer ir para o meio daquele matagal, quem quer ir para o mundo de gente vermelha? Antes dele se preocupar em colonizar, o Brasil, de 1500 a 1532, era pré-colonial. Nessa época, só tinha extração do pau-brasil, escambo, e para proteger o Brasil, eles mandaram construir assim umas feitorias, mas era uma feitoria no Rio de Janeiro. Feitoria é como se fosse um forte. Só que nem é um forte como o nosso aqui, tá, gente? Era um forte de madeira. Nem existe mais. Tinha assim um forte lá no norte do país, um forte no Nordeste, um forte no Rio, um forte... Vocês acham que ia proteger alguma coisa? O litoral do tamanho que o Brasil tem? Esses fortes, essas feitorias, na verdade, eram para proteger o Brasil da invasão de outros povos. Porque, é óbvio, em seguida a França se forma, se joga no mar. A Inglaterra se forma, se joga no mar. A Holanda se forma, a Holanda se separou da Espanha, né? A Holanda era da Espanha. Se separou e formou um país, Holanda. Se joga no mar. Esses países se jogaram no mar atrasados. Portugal e Espanha já tinham dominado boa parte. Esses países vão pegar o resto. Pegar Estados Unidos. Pegar Canadá. França pegou Canadá. Olha que lugarzinho mais ermo. Só gelo. A Holanda pegou a África do Sul. Olha, a África do Sul. Os melhores lugares foram pegos por Portugal e Espanha, que se lançaram primeiro no mar. Tem país que nunca se lançou. Por exemplo, em algum lugar do mundo fala russo? Acho que não. Sim, a Rússia. Onde fala italiano? Na Itália. Tá vendo? Tem países que não foram países dominadores. Alemão. Não tem? A Alemanha só vai se formar em 1871. A gente está falando de 1500. 1800, 600, 600, 870 anos. Qual foi o último desses países? Ninguém fala polonês. Pois é. A Polônia nem existia, meu caro. Ô, André, qual foi o último país da Europa que se formou? Só um pouquinho. Aqui a Polônia só vai existir depois da Primeira Guerra Mundial. 1919. Agora, há 100 anos. Não existia Polônia antes. Existia o povo polonês. Mas a Polônia, não. Fazia parte da Alemanha. O que tu perguntou, B? Não, qual foi o último país a se formar? Qual foi o último país a se formar? Que eu me lembre, talvez tenham outros, tá? Eu lembro, por exemplo, da Eslováquia e da República Tcheca. Antes era Tchecoslováquia. Daí separou e virou Eslováquia e República Tcheca. É o último que eu me lembro, assim. A Iugoslávia não existe mais, daí viram vários países, Albânia, Croácia, Bulgária. Quando se formou a Lituânia? A Espanha? Não, a Lituânia. A quem?
Lituânia. É ali. A Lituânia é pós-Primeira Guerra Mundial, Helena. 1919. Estabelece a existência da Lituânia, Estônia, Letônia. Aqueles países ali são o Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira Guerra Mundial, que foi assinado no Palácio de Versalhes, em Paris não é, na França, em 1919, que reconhece a derrota da Alemanha e a criação da Polônia, Letônia, Estônia, Lituânia. Inclusive, isso vai dar problema depois que vai levar à Segunda Guerra Mundial. Mas isso são cenas dos próximos capítulos lá na frente. André, isso daí eu já sei de cor. Sim. Que bom. Vai ser mais fácil a vida. Gente, nos vemos na quarta-feira. Tenham todos um bom fim de semana. Aproveitem o feriado, se cuidem, lavem a mão, usem a máscara. A máscara. Tchau, André. Tchau, André. Bye. Ótimo ver vocês. Bye.